Gente, a mineira, piauiense, carioca Isis Baião está aqui com a gente e vai falar sobre sua vida como dramaturga, como jornalista. Tudo bem, Isis? Tudo bem, olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui sob o Outro Olhar, um programa que eu sou fãzoca mesmo. Eu cheguei aqui no Piauí, né? Eu nasci em Minas e cheguei no Piauí aos 3 anos de idade. Eu sou a primeira filha de um casal Baião e Belisa e aqui fiquei. Aqui eu fiz o curso primário, aqui fiz o curso ginasial no Colégio das Irmãs e depois eu fui para Belo Horizonte fazer o científico. Eu achava que eu queria fazer medicina, por isso eu fiz o curso científico. Na época, as meninas faziam curso normal, né? Mas eu achava que eu ia fazer medicina. Então, eu fiz o curso científico, fiz 2 anos em Belo Horizonte, mas aí eu fui interna, porque meu pai disse que eu só podia ir para Belo Horizonte se eu ficasse interna. E era um internato assim, terrível, porque era uma saída por mês. Você já pensou que ia sair uma vez por mês? Você querendo conhecer o mundo? Pois é, e eu que queria conhecer o mundo. E eu sempre dava umas escapadas assim, porque tinha igreja. Foi no colégio, o Colégio Imaculada Conceição, em Belo Horizonte. E assim na frente do colégio ao lado do colégio tem a igreja de Lourdes. É uma igreja enorme. E as meninas iam muito pela manhã rezar o terço. As meninas piedosas e tudo. Eu não era propriamente uma menina piedosa. Nunca fui. Mas aí eu inventava, eu e outras também que não eram nada piedosas, nós inventávamos de rezar o terço, não de manhãzinha, claro, nós inventávamos numa hora melhor para passear. E, em vez de rezar o terço, nós íamos para a Avenida Afonso Pena passear. Interessante. E depois voltávamos para o colégio, assim como se tivéssemos ido rezar o terço, com as caras assim, mais piedosas possíveis. Isso era mais ou menos com que idade? Bom, aí eu estava fazendo o primeiro e segundo científico, eu tinha 15 anos. Depois eu fui para o Rio para fazer o terceiro científico. Eu já fiz no Rio, fui para a casa de uma tia, que aí meus pais falaram, não, só se for para a casa da tia. A minha tia Arabella, que era uma pessoa que eu amava muito, mas a gente se chocava demais, porque ela era uma pessoa muito conservadora. E eu nunca fui nada conservadora, muito pelo contrário. Eu era uma transgressora desde pequenininha, então dava assim uns choques, mas foi muito bom. E depois eu voltei. Tem uma pergunta para te fazer, que é o seguinte, uma frase sua, em torno dos 7 anos de idade, você já se descobriu feminista. Você disse, não vou ser uma mulher como essas que me cercam. Conte isso, como era a sua visão do que acontecia com as mulheres à sua volta. Eu acho isso uma coisa muito impressionante, porque eu digo 7 anos, é a impressão que eu tinha, né, mais ou menos por essa idade, eu era uma menina mesmo. Mas eu prestava atenção e eu ficava muito impressionada como é que as mulheres eram tão submissas. E eu olhava assim em volta e eu dizia, eu não vou ser uma mulher dessa, eu não vou. Então, eu me rebelava, assim, por exemplo, eu sei que eu não quis fazer curso normal, porque as mulheres todas faziam curso normal. Eu não gostava de boneca, odiava boneca. Para mim, boneca eram bebezinhos mortos. Então, eu nunca gostei de boneca, eu gostava de andar de bicicleta. E vivia subindo nas árvores, fazendo toda espécie de... Brincadeiras livres, né, no mundo. Exatamente, brincadeiras livres. Eu fazia loucuras em cima de uma bicicleta. Como era que sua mãe reagia às suas manifestações libertárias e feministas? Lembra?
eu, ela, claro que ela ficava preocupada comigo. Ela achava, às vezes ela dizia assim, essa menina tem umas coisas estranhas. Ela, ela achava assim diferente. Eu era diferente mesmo. E ela, claro que ela queria que eu fosse, por exemplo, ela queria que eu me sentasse muito bem, assim, por exemplo, aqui eu cheguei e me sentei direitinho, eu estou aqui. Mas, imagina, eu vivia de short, eu odiava aquele negócio daqueles vestidinhos que você ficava ali sem movimento. Eu odiava essas coisas todas. E mamãe queria que eu fosse uma menina como as outras, sabe? Uma menininha assim, dócil e uma gracinha, sabe? Sem rebeldia. Sem rebeldia, mas eu era assim, sempre fui. Isis, vamos agora para o momento que você vai e define a profissão de jornalismo. Como é que o jornalismo acontece na sua vida? Bom, eu te falei que eu queria fazer medicina, né? Eu acho que eu queria fazer medicina também muito porque meu pai era médico. E eu tinha, assim, muita admiração por meu pai, apesar de que a gente entrava um tanto em choque, assim, até porque ele era realmente um mineiro conservador. E eu sou de uma família bastante conservadora, uma família católica e tudo. E, mas eu tinha muita admiração por ele e nós tínhamos uma relação assim intelectualmente muito legal. Por exemplo, papai foi o meu primeiro crítico. Papai me incentivou muito a escrever. Então, nessa história de medicina e tudo, que eu disse que eu queria ficar, quando eu terminei o científico, eu queria ficar no Rio para fazer medicina. E papai não deixou. Eu era muito jovem, realmente, e papai achou que eu ia fazer muita danação lá no Rio e disse que eu não ia fazer medicina agora. E aqui em Teresina não tinha faculdade de medicina na época. E aí eu voltei e fiquei sem saber o que eu ia fazer. E aí, o primeiro trabalho que eu tive assim foi no laboratório do meu pai. Eu tirava sangue para exame. E depois eu fui trabalhar com o doutor Lucídio Portela, eu fui ser secretária dele. Enfim, eu fiquei uns anos ainda aqui. E aí depois, com a desculpa do término de um noivado, que eu fui noiva aqui e tudo, aí eles me deixaram ir para o Rio, tipo assim, sabe? Esfriar a cabeça, aquela coisa toda. Só que eu sabia que eu não ia voltar. E não voltei mais. E aí você fez jornalismo e a primeira pessoa que você entrevistou foi Nelson Rodrigues. Sim. Porque em jornalismo tem uma prática muito engraçada, quer dizer, engraçada para os veteranos, mas para os calouros, que se chama em jornalismo os focas, que são os que estão começando na profissão. Então, eles gostam de fazer, é como um trote. Então, eu cheguei no caderno de cultura, e aí o que fizeram? Eu ainda estava na faculdade. E aí o que fizeram? Me mandaram logo entrevistar um monstro sagrado, que já era um monstro, Nelson Rodrigues, e que as pessoas tinham muito medo dele, porque ele dizia coisas assim terríveis, né? Então as pessoas tinham medo dele, os jornalistas tinham, todo mundo tinha medo assim, ao mesmo tempo que ele era amado e tudo, mas sabe? E para uma pessoa que está começando, mas aí eu segurei a onda, não, fiz de conta que tudo bem. Fiz uma pesquisa sobre Nelson Rodrigues. Aliás, eu nunca fiz uma reportagem sem fazer pesquisa sobre aquilo que eu ia, aquilo ou aquela pessoa que eu ia
focalizar, né? E aí eu fiz uma pesquisa enorme sobre Nelson Rodrigues, fiz uma lista de perguntas, tudo certo, e fui, morta de medo, eu tremia de medo. Mas aí, sabe, eu faço muito uma coisa, eu acho que é melhor você abrir o jogo do que você ficar fazendo de conta que, sabe, que está numa boa e está apavorada. E eu disse para ele, olha, eu estou apavorada, vim entrevistar o senhor, eu estou apavorada. E ele riu e já entrou numa boa comigo. Já entrou numa boa, eu sei que ele foi ótimo, e a entrevista foi ótima e ganhou a primeira página do jornal. E aí eu fiquei, né? Sabe, primeira entrevista, ganhar a primeira página, eu fiquei muito feliz. Então, já o seu talento também foi revelado quando você entrevistou a filha do Guimarães Rosa e ele elogiou você. Eu fiz uma entrevista com a Vilma Guimarães Rosa quando ela lançou o primeiro livro dela, que se chamava Acontecências. Quer dizer, ela já começava assim com algum ingrediente ligado ao pai, né? Acontecências acontecimentos com reminiscências, né? E o Guimarães Rosa tem muito essa coisa assim de juntar palavras, esse negócio todo, criar novas palavras, né? Eu fui entrevistar a Vilminha, gostei muito dela, ficamos amicíssimas, parecíamos amigas de infância. E aí eu fiz a entrevista e era para sair, era um caderno de cultura, o caderno era semanal, né? E aí passaram-se uns dias, aí saiu a entrevista e ela em seguida me liga agradecendo, que tinha gostado muito. Aí disse, você não sabe, papai viu sua entrevista. Eu já comecei a tremer. Guimarães Rosa, eu sempre tive assim paixão por ele, né? Um dos meus autores assim mais queridos. Aí eu digo, o teu pai, Guimarães Rosa, viu, leu o meu texto. Aí ela disse, leu, e ele gostou muito. Aí, eu fiquei assim como eu estou agora, realmente fiquei até gaga quando eu me lembro disso. Aí eu pedi a ela que intercedesse por mim para ver se ele me dava uma entrevista. Aí ela disse, você sabe que papai não dá entrevista para jornalista nenhum, ele não dava, ele odiava jornalista, não dava. Mas ele te recebe, ele disse que te recebe, não como jornalista, mas ele acha que você é uma escritora. Coisa louca isso, né? Mas aí aconteceu uma coisa muito triste, que isso, depois dessa história, eu acho que no máximo um mês depois, ele morreu. De penhoar, não adiantou nada cortar os cabelos e jogar no mar. Não adiantou nada o banho de ervas. Não adiantou nada o pano vermelho com o nome da outra. Pro anjo das trevas você vai chegar tarde, se deitar de sapatos na cama vazia e dormir murmurando. Dora! E você, Maria, você fica deitada com medo do escuro.
ouvindo bater no ouvido, coração descompassado. É o tempo, Maria, de comer.